Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 20b a 24. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Chega-se aqui, então, naquilo que poderia ser chamado de o coração da parábola, o centro da parábola. Esse era o momento em que o Senhor Jesus ansiava ardentemente expor a todos aqueles seguidores que atentamente o ouviam. Esse é o momento em que o Senhor quer chegar para cada um de nós. Eles sabiam que o próximo passo tomado pelo Senhor, pelo Mestre, seria mostrar a ação de Deus. Devem ter percebido que a história fazia essa ligação do filho com a ovelha perdida. Tanto um quanto o outro eram figuras do povo de Deus. A ovelha e esse filho é figura do povo de Deus, que por várias vezes se afasta do amor e da proteção do seu Senhor. Surge, contudo, um diferencial nessa nova história. Naquela é o pastor que busca, que vai ao encontro. Aqui nessa história, o filho é quem retorna. A liberdade dada por Deus é a expressão máxima do seu amor. A liberdade que Deus nos dá é a expressão máxima do seu amor por cada um de nós. Ali era uma ovelha, era um animal. Ali o pastor tinha que ir ao encontro. Aqui é filho, aqui é um ser humano. Aqui o Senhor deu a ele a dignidade de ser livre, a liberdade como expressão máxima do seu amor. Jesus coloca assim, frente a frente, as duas liberdades que atuam no perdão. A busca do Pai, que procura o pecador, e a busca do pecador, que vai ao encontro do Pai. São dois aspectos complementares do perdão. Nele, como na conversão e na fé, trata-se sempre do encontro de duas liberdades. O perdão não é algo humilhante. Não se olha ao passado. O perdão é um respeito mútuo. São duas vontades que se encontram. Quem nos diz isso é Augustin George, na leitura dos Evangelhos segundo Lucas. Chegando à casa paterna,
que lhe permitiu descobrir por conta própria o que é viver e não viver, o jovem é pego de surpresa. Antes mesmo de chegar na casa propriamente dita, mas com certeza ele estava ali no limiar da propriedade do pai. Tanto o arrependimento, tanto o arrependido, tanto o jovem, como os ouvintes, em especial aqui os fariseus e escribas, esperavam uma reação diferente do pai. Primeiro, esperava que o pai estivesse em seus afazeres. Segundo, esperava que o pai o rejeitasse, o castigasse, brigasse com ele bravamente no seu retorno. Entretanto, o pai espera o retorno do filho desde a sua partida. Ouve-se aqui uma emocionante narração do Senhor das ações desse pai. Ele nunca deixou de ser pai, apesar das ações e do repúdio do seu filho. Jesus aqui abre o seu coração e, mais que isso, Jesus aqui abre o coração de Deus. Ele quer, de todas as maneiras, revelar a grandeza do amor, da misericórdia, do Rahamim de Deus, que não é uma abstração, não é algo abstrato, distante, intocável, é concreto, é prático, é ativo, como nós vimos quando falamos de misericórdia lá no iniciozinho. Nós falamos que a misericórdia de Deus, o seu amor, o Rahamim, é algo dinâmico, ativo, ele é concreto, é prático. O jovem ainda nem chegou, como a gente tinha dito aqui. Ele ainda estava ali, chegando nos terrenos. Está no processo ainda desse retorno. Não recebeu de volta a glória do que era antes de sair daquele lugar. Ele é visto pelo Pai. O olhar do patriarca, o olhar do Pai, ilumina o caminho do filho, dissipando as trevas do erro em que ele estava envolvido. Se o Pai Celeste não tivesse iluminado o rosto do filho que voltava e não tivesse dissipado a tenebrosa desordem de seu coração, jamais esse filho teria visto o fulgor da face do Pai. Jamais ele teria visto o fulgor da face de Deus. Quem nos diz isso é São Pedro Crisólogo. O pai se antecipa e, ao ver de longe o filho, sabe quão difícil está sendo para ele este retorno. Deus sabe o quão difícil é o retorno de cada um de nós. E quando nós tomamos a iniciativa desse retorno, aí ele vem ao nosso encontro para nos iluminar, para iluminar o nosso caminho nesse processo. Deus, quando tomamos a nossa iniciativa de retorno, desde aí, Ele está conosco a iluminar ainda mais esse processo. Para quê? Como disse São Pedro Crisólogo, para que aí nós possamos ainda mais contemplar a sua face amorosa, misericordiosa. Os que por Ele passam sente desprezo. Com certeza ele passando ali pelas ruas, mesmo que ninguém o reconhecesse como filho daquele senhor de terras daquela região, mas com certeza era olhado com desprezo, porque era uma pessoa suja, era uma pessoa rasgada, era um mendigo, era um pobre desvalido. Com certeza dele zomba, porque afinal ele nem parece homem. Vendo o filho ainda no caminho,
algo age dentro do pai. A palavra utilizada no grego vem do substantivo splankina e faz referência ao amor visceral, ao rahamim, paternal e misericordioso, todos estes atributos de Deus. Toma uma atitude drástica, corre ao encontro do filho. Para o oriental, afinal, a história, o próprio Cristo está nesse contexto tradicional histórico do Oriente, o ato de correr não é normal. Ainda mais sendo um homem abastado, um homem rico, pois o homem se faz conhecer pelo seu andar, diz Eclesiástico 19. Além disso, o Pai está à espera do teu regresso errante. Volta saltando para cima dele. E quando estiveres ainda longe dele, correndo ao teu encontro, ele lançar-se-á ao teu pescoço e com afetuosos abraços te apertará, já purificada pelo teu arrependimento. Isso quem nos diz é São Basílio. O Pai não toma o lugar do juiz que aqueles que escutavam o Senhor queria. Ele só quer demonstrar ao Filho que seu amor de Pai não julga, não condena, apenas acolhe, ama, perdoa. Esta foi e é sempre a forma de Deus de amar o seu povo. Esta é e sempre será a forma de Deus de nos amar. Israel tantas vezes se afastou do seu Senhor e mesmo assim nunca foi por ele esquecido. Tantas vezes nós nos afastamos do Senhor, tantas vezes nós pecamos, tantas vezes nós esquecemos da nossa condição de filhos, tantas vezes nós preferimos viver como servos do mundo, como escravos do mundo, revirando-se na lama. Tantas vezes o Senhor continua nos amando e não nos esquece. As ações do patriarca ao receber o filho atestam o seu perdão, tanto para o jovem quanto para a comunidade que será reunida. Após lançar-se ao pescoço do filho, que faz lembrar a cena do perdão entre Esaú e Jacó, em Gênesis 33, ele o cobre de beijos. É uma ação exagerada. Veja, no Evangelho o Senhor diz na parábola, e cobriu de beijos. É uma ação exagerada. Que também é visto nessa passagem que nós vimos de Esaú e Jacó. É visto também entre Davi e Absalão, lá em 2 Samuel 14. O texto faz menção, nesses que nós vimos, de apenas um beijo. Aqui o pai é exagerado, cobre-o de beijos. O pai precisa mostrar ao filho que ele está perdoado, a ponto de não deixar o filho continuar o discurso preparado. Veja, ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ali o pai interrompe, diz e fala aos empregados. Com os feitos do pai, o filho arrepende-se de verdade. Ali veio o verdadeiro arrependimento. Ali veio a verdadeira contrição. E sabe que não será tratado como um servo,
pois o pai tem por ele um amor profundo e fiel. Há um mútuo acolhimento. O pai acolhe o filho pecador e o filho acolhe o perdão do pai. Por muito tempo, para cada ação do pai, foi dado um significado, uma explicação teológica, o que não vamos fazer aqui nesse momento. Visto que esse trecho do Evangelho de São Lucas é uma parábola e não uma alegoria, como nós vimos quando tratamos sobre parábolas, Jesus e as parábolas, né? Seria uma alegoria, ou melhor, nós faríamos explicação de cada parte ali se fosse uma alegoria, não é o caso, é uma parábola. O que é necessário saber é que cada atitude do pai, de beijar, de pedir roupa, de pedir anel, de pedir sandália, é prova de que o filho foi perdoado. A filiação foi restabelecida e não precisa de sacrifícios e penitências, como o jovem queria que fosse tratado como um dos empregados do pai. A única obrigação, se podemos falar assim, desse filho, naquele momento, é deixar-se acolher, é deixar-se ser perdoado, é festejar. Diferentemente das duas primeiras parábolas que ouvimos, da ovelha e da mulher, não há um convite para a alegria, o que não significa, é claro, a sua ausência. A ordem de preparar um banquete e o motivo para tal já expressam o contentamento divino pelo retorno de um filho amado. Mais que isso, esse filho amado, como vimos na parábola, estava morto e voltou à vida. Não um simples voltar para casa, mas uma compunção, uma remissão, uma contrição, uma salvação. É um reviver, é uma ressurreição. Deveis observar que disse comamos, falando no plural, por onde podemos entender que da carne santíssima deste novilho tão santo, não só come o filho que estava morto e reviveu, perdido e foi achado, mas também comeu o pai e os criados da casa. Nisto se vê que nossa conversão e saúde é a alegria do Pai Celeste, e sua alegria é o perdão de nossos pecados. E este gozo não é só do Pai soberano, mas também do Filho que nos salva, do Espírito que nos santifica, porque a obra, a alegria e o amor da Santíssima Trindade é una. Isso quem nos diz é São Gregório Magno. Essa primeira parte da parábola, ou seja, dos versículos 11 ao 24, deve ser vista como que uma balada parabólica. Possui 12 estrofes que se combinam quando se utiliza o paralelismo inverso. Ou seja, as 6 últimas, deste modo, fazem a inversão das primeiras 6. O discurso dirigido ao Pai pela primeira vez está no início. Já a segunda vez que o filho se volta para o Pai está no meio. O final inverte o início. O ponto de retorno encontra-se bem no meio, como é de se esperar visto para esse ângulo de inversão. Cada desejo, perda ou necessidade física da primeira parte relacionada ao filho
corresponderá progressivamente a restauração, a afiliação e a alegria que daí emana. Que nós possamos, assim como o Filho, que nós possamos nos deixar sermos perdoados por Deus. Como vimos, é algo mútuo. Para ser perdoado, eu preciso aceitar o perdão. Não só pedir, mas aceitar o perdão. Aceitar que sou perdoado por Deus, que sou amado por Deus, que o Senhor me enche de misericórdia. Nós estamos nesse nosso processo. Nós, nessa quaresma, buscamos as nossas confissões sacramentais, buscamos um sacerdote, nós precisamos estar contritos, arrependidos e abertos para receber o perdão de Deus. Amém. Thank you.